palestra sobre o levante do gueto de Varsóvia, com Hilton Gitz e Abrão Zavutz. Um bom público da comunidade veio prestigiar o evento, aproveitando o conhecimento que foi passado e os marcos da celebração nesse dia tão importante. Boa noite a todos presentes. É muito bom, uma alegria ver todos aqui reunidos para a gente dar o início para o nosso ato em comemoração aos 70 anos do levante do gueto de Varsóvia. Eu vou passar rapidamente o roteiro. Nós temos uma série de apresentações e de atrações, iniciando com uma fala de abertura do Airam Milititsky Aguiar, em nome do Clube de Cultura. Nós vamos ter uma fala do professor Hilton Gitz. Posteriormente, nós vamos ter uma fala do psicanalista Abrão Slavutsky. Nós vamos ter uma apresentação musical do Airam, do Gustavo Erskovich e do Arthur Merino, que vão fazer uma leitura do Hino dos Partisans e do Stil die Nacht. Na realidade, eu acabo de me dar conta que houve uma mudança no roteiro. Essa apresentação musical vai ser feita logo em seguida da fala do Airam, antes da fala do professor Hilton. Nós vamos ter depois uma encenação musical do movimento juvenil Hassid. Nós vamos ter uma apresentação de dança do Dror. E nós vamos encerrar nosso evento. Uma expectativa de duração de mais ou menos 1h15, considerando que agora são 7:50, isso vai dar 9 e pouquinho. Então eu chamo o Airam para fazer a fala de abertura em nome do Clube de Cultura. Boa noite a todos, me chamo Airam. Atualmente sou presidente do Clube de Cultura, uma entidade que foi uma entidade judaica. Hoje em dia não é mais uma entidade de comunidade, mas tem no seu quadro social um número representativo de judeus, e na diretoria uma maioria de judeus, explícita isso. E a gente vem nos últimos 4 anos comemorando o levante de Varsóvia. Uma vez eu convidei o professor Abrão para participar, em 2009, e essa vez, como era 70 anos, foi por um comentário que chegou através da Anitta Brumer, na verdade, que o Abrão havia comentado que seria importante comemorar, que eu resolvi procurar e realizar esse ato hoje, fazer articulado com as demais entidades da comunidade. Então eu fiz um pequeno texto, eu não tenho mais dificuldade de falar linearmente e tal, e vou ver se eu consigo ler com calma, porque eu falo muito rápido e quando eu fico nervoso é pior ainda. Tá? Então assim, comemoramos este ano os 70 anos do levante do gueto de Varsóvia. Durante anos a fio, o Clube de Cultura comemorou este memorável acontecimento, na certeza de que seu exemplo é patrimônio de toda a humanidade. Nesta efeméride tão significativa, convidamos, no intuito de construir uma unidade, a Hasita Noar, o Abonim Dror e o Centro Israelita para comemorar este feito tão significativo. Agradecemos a Hebraica pela cessão de espaço para a realização desta comemoração. Por que ainda é importante rememorar o levante? Porque após 2000 anos, vivendo sob o jugo de povos que discriminavam, escrachavam e maltratavam, parte do povo judeu que permanecia no gueto de Varsóvia decidiu enfrentar a besta nazista e lutar por sua dignidade e liberdade. Numa luta que se apresentava impossível de êxito militar, a insurgência da juventude judaica não foi só em relação a seu inimigo exterior, mas ao inimigo interior, a traição por parte da direção do gueto, o Judentum. Devemos relembrar que o levante iniciou na primeira noite de Pêssar, e tal como nos conta Agadá, neste dia todo judeu deve se sentir como se estivesse saindo do Egito, inclusive daquele Egito que está dentro de nós. Em sua Agadá, Moacir Scliar coloca que é impossível falar de liberdade sem falar do levante de Varsóvia. Sendo assim, o levante deve ser rememorado não só por judeus, mas por todos que lutam por uma vida digna e repleta de significado, por uma vida livre, na qual se supere as relações entre oprimidos e opressores, senhores e escravos. Devemos rememorar também, não porque nos tornamos livres, mas sobretudo porque também podemos nos tornar opressores.
Devemos lembrar do levante, pois novamente o perigo torna-se iminente. A cada dia cresce em nível mundial grupos de todas as colorações e matizes, que vêm mostrando seu viés fascista, preconceituoso, xenofóbico, racista e classista. No Brasil, vemos a ação integralista brasileira ser organizada, mendigos serem mortos dia após dia só por serem mendigos, diversos grupos neonazistas aparecerem descaradamente em público. Na Grécia, vemos legalizado o partido Aurora Dourada. A unidade dos combatentes do levante de Varsóvia é exemplo, mas agora, mais do que nunca, a unidade transcende o povo judeu. Urge uma forma de enfrentamento à realidade que se aproxima, na esperança de, como diz o hino dos partisãs, com luta o azul vencerá o cinza que cobriu nosso céu. Mirzen Endó, estamos aqui. O Gustavo, do Escovitz, e o Arthur Merino. Eles vão fazer uma leitura em guitarra e flauta doce do hino dos partisãs e da música Stille Nacht. Só para explicar, as duas músicas são de um poeta de Vilna chamado Hirsch Glick. E ele foi uma pessoa extremamente profícua na produção literária dele, mas ele morreu muito jovem. E quando chega no Disco Levante, do Gueto de Varsóvia, em Vilna, ele redige um poema chamado Zog nicht Kemo, que ficou conhecido como hino dos partisãs, né, que é, pô, nunca diga, seria a tradução dessa frase em Yiddish. E a gente vai fazer uma leitura dela, somente flauta e violão. E a outra música, Stille Nacht, é uma homenagem a uma partisã de Vilna chamada Vita Kepler, que era conhecida por sua bravura e quanto era destemida as ações que ela fazia em combate ao exército nazista, os atos de sabotagem e essas coisas. Então, é um elogio à Vita Kepler na segunda música.
noite a todos. Estão me ouvindo no fundo? Sim. Vou tentar falar mais alto. Bom, primeiro assim, eu queria agradecer de poder estar aqui, convite dos jovens que me chamaram para participar. Dizer que depois das músicas eu estou realmente a fim de falar sobre isso aqui. Eu acho que tem tudo a ver. Vou tentar falar em 20 minutos, deixa eu só marcar aqui. O que é uma grande sacanagem, falar em 20 minutos sobre a revolta do gueto de Varsóvia. Precisou uns 3 dias para saber o que eu vou falar em 20 minutos. Qual o enfoque que eu posso dar? Como é que eu posso tocar nesse assunto? E dizer que a revolta do gueto de Varsóvia ela começa muito antes dos caras pegarem arma. No dia 29 de setembro de 1939, menos de um mês depois do começo da guerra, Reinhard Heydrich, que era o responsável pela segurança da polícia, ele se reúne com os grandes chefes nazistas e manda uma carta aos dirigentes dos Einsatzgruppen, os pelotões que vão fazer a execução do tratamento nazista. Nessa carta que ele manda a eles, ele coloca a necessidade de colocar os judeus e concentrar eles em pequenos bairros, ou concentrar esse grupo de judeus em determinadas regiões. É o que vai formar o gueto. Não o gueto veneziano, mas um novo modelo de gueto que não tem nada a ver com o gueto da Idade Média, o gueto que nós conhecíamos até aquela hora, né? O gueto nazista é totalmente distinto. E esse é um ponto importante de colocar. O objetivo do gueto é concentrar os judeus em determinadas áreas e isolar esse judeu do resto da população. Não se tem claro na carta do Reinhard Heydrich o que ele queria fazer com isso. Ele coloca, isso é interessante, ele coloca que nesse princípio nós vamos fazer assim, para facilitar o objetivo final. Então os estudiosos não sabem do que ele está falando quando estuda o objetivo final. Não é a mesma coisa que a solução final. Não se sabe, nesse momento não tem nenhum indício de que vão ir para a solução final. Nós estamos falando de 39, quando os alemães nazistas invadem a Polônia e encontram uma população de judeus de 3.400.000 judeus. E mais, quando eles invadem a Polônia, é interessante isso, que tudo aquilo que eles aprenderam nas caricaturas dos Der Stürmer, né, nas aulas nazistas, onde o judeu estereotipado aparecia, era caracterizado nos estudos nazistas. Quando eles invadem a Polônia, eles têm contato com esse judeu. É o primeiro contato que eles têm com o judeu não reformista, não influenciado pela escalada, o judeu oriental. Esse é um ponto interessante. Outro ponto interessante para colocar, só para a gente se situar um pouco, quando a gente fala de guetos, é dizer que existem vários tipos de guetos. Então é muito sacana eu chegar em 20 minutos e dar uma aula sobre gueto, porque cada gueto tem a sua história, cada gueto tem sua característica. Não dá para generalizar e falar dos guetos. Na verdade, tu pode diferenciar 2 tipos. Aqueles guetos que estão em zonas anexadas, que a Alemanha acredita ser área alemã. Quando eles entram na Polônia, existe uma área que vai ser considerada área alemã, terreno alemão. E a outra, que é a zona que se vai chamar de governo geral. Tem esses 2 pontos. Basicamente, para entender, é mais ou menos assim. Eu vou falar de
dois guetos principalmente, Varsóvia e gueto de Lodz. O gueto de Lodz está na zona anexada. Esse gueto, ele é totalmente separado da população alemã. Eu só vou pedir para me avisarem quando chegar no... Dá um toque, faz sinal. Né? Ele é totalmente separado da zona alemã. Os alemães não podem ter contato com eles. Se uma pessoa se aproximasse da parede do gueto de Lodz, era fuzilado. Não podia encostar nesse gueto. É algo mítico, quer dizer, o judeu que está dentro do gueto de Lodz, ele não pode compuscar a terra alemã. Ele não pode sair, não pode ter contato com o alemão. A mesma coisa não acontece dentro do gueto de Varsóvia. O gueto de Varsóvia é outra história. O gueto de Varsóvia, muitos alemães vão entrar dentro do gueto, poloneses vão entrar dentro do gueto, judeus vão sair do gueto. Por quê? Porque um está em zona alemã e o outro está em zona polonesa, que foi conquistada pela Alemanha. Bueno, agora eu vou tentar falar um pouquinho. Isso é só um toque sobre os guetos para a gente poder abrir, porque a ideia é eu e o Abrãozinho, cada um falarmos em torno de 20 minutos e abrir um espaço de 10 minutos para perguntas. Daí a gente pode focar nos interesses de vocês melhor hoje. Agora eu gostaria de tocar um ponto importante. Quando a gente está aqui reunido hoje para falar da revolta do gueto de Varsóvia, existe um ponto que vale a pena citar e comentar. A ideia de que a revolta no gueto de Varsóvia, ela não começa naquele momento de Pêssar. Na verdade, a revolta começou muito antes. A revolta começa quando os judeus estão indo para o gueto. Até a década de 70 se enxergava o ato de resistência somente quando houvesse a luta armada. A partir dos estudos do professor Yehuda Bauer, começa a se enxergar outro aspecto da revolta, que é a revolta, a resistência constante dos judeus que estavam dentro do gueto, que foi constante, que foi desde o começo de 1940, quando se fecha o gueto em novembro de 40, ali já se começa uma resistência que tem que ser estudada e tem que ser valorizada. A partir daí surge um conceito interessante, que é do rabino Yitzhak Nissenbaum, que em determinado momento se tem uma discussão dentro do gueto e vão procurar o rabino, essa é uma das histórias, vão procurar o rabino perguntando se pode comer carne de cavalo ou não. O que é um dilema para um judeu religioso, um dilema muito sério. E a partir daí o rabino Nissenbaum vai fazer uma colocação que vai ser um enfoque muito, muito importante para podermos estudar a história dos judeus no gueto. Ele diz o seguinte: quando nossos inimigos queriam nossa alma, nós demos nossa vida, Kiddush Hashem, a santificação do nome de Deus. Hoje, nossos inimigos querem a nossa vida, e tudo é possível para poder sobreviver aos nossos inimigos. Há uma transformação de um conceito religioso de Kiddush Hashem, a santificação do nome de Deus, para Kiddush HaChaim, a santificação da vida. O professor Israel Goodman ele coloca da seguinte forma: Kiddush HaChaim implica na luta dos judeus por subsistir nas condições criadas pelo governo nazista nas distintas etapas de sua política contra os judeus. Quer dizer, tudo isso é válido, o importante é sobreviver. Um ponto importante que a gente encontra no texto do Chaim Kaplan, que é o diário de Chaim Kaplan, existem vários diários que foram encontrados depois da guerra, onde os judeus, como forma de resistência,
escreveram o que estava acontecendo, para deixar de testemunha o que eles viram. E Chaim Kaplan diz uma coisa muito interessante. Ele coloca a situação de um ponto de vista muito interessante. Ele coloca a situação do seguinte ponto de vista: existe uma guerra de uma Alemanha nazista organizada contra um povo, contra civis. E esse enfoque tem que ser dado para poder entender todas as dificuldades que essas pessoas tiveram vivendo nas condições em que viveram, e quais as dificuldades para poder agir. Se tu não tens essa noção, fica muito difícil a tua colocação, o teu olhar sobre eles. Eles tinham que lutar. Quando a gente fala de sobreviver, eu estou falando que eles tinham que lutar para sobreviver todos os dias das vidas deles. Eles tinham uma ração que eles recebiam no gueto de Varsóvia, por exemplo, de 184 calorias por dia. 184 calorias por dia é mais ou menos 1,5 trio. Eu acho que 1,5 trio passa isso. Essa é a ideia. Então, por exemplo, o que é heroísmo? O que é bravura? O que é resistência? Resistência será que não é, por exemplo, saber que 80% da alimentação do gueto de Varsóvia, para mais de 300 mil pessoas, mais de 80% da alimentação diária do gueto deveria ser feita por contrabando? E vocês têm que entender também um processo que geralmente os nazistas faziam quando chegavam, que é matar pessoas importantes da comunidade, pessoas, pais de famílias, e que de repente esses 80% do contrabando era feito por jovens, por crianças. Então, desde o princípio da minha fala, eu quero colocar que esse ponto, para mim é importante dizer que esse ponto é tão resistência quanto pegar em armas. Que vários enfoques que a gente pode dar em relação à revolta do gueto de Varsóvia tem que se levar em conta que há um histórico de resistência. Eu vi uma vez num material um cartaz do gueto de Varsóvia, onde haveria uma grande festa celebrando os 100 mil livros que a biblioteca do gueto de Varsóvia conseguiu, como se diz, alugar ou emprestar durante todo o processo de guetonização. 100 mil livros. Durante o período em que o gueto existiu, escolas existiam, teatros existiam, jornais existiam, se produzia livros, se produzia cultura. Se produzia uma cultura que permitia às pessoas do gueto não se enxergarem como bestas, como os nazistas queriam. Eles continuaram seres humanos, eles continuaram se vendo como seres humanos e mantendo essa vida. Tem frases que eu escrevi do diário do Chaim Kaplan que eu acho espetacular. Ele diz em determinado momento assim, tudo é proibido para nós, e no entanto fazemos tudo. Já que não podemos viver com o que é permitido, viveremos com o que não é permitido. Os judeus da Polônia, oprimidos e alquebrados, ridicularizados e humilhados, amam a vida e não querem ser retirados do mundo antes que chegue sua hora. O enfoque que se dá hoje no estudo do Holocausto é o estudo desses modelos individuais, desses modelos cotidianos que viviam dentro do gueto. Modelos que permitem perceber dilemas terríveis que essas pessoas tiveram, decisões incríveis que eles tiveram que tomar. Por exemplo, se sabe que a revolta do gueto foi feita por jovens. Por quê?
Quantos pais colocariam a vida da sua família em xeque se rebelando? Qual é o teu objetivo com o pai? Isso é um trabalho interessante. Vocês sabem que eu sou professor. É um trabalho interessante de colocar, porque é muito fácil a gente colocar e dizer que pegou em armas e lutou, é um herói. Mas aquele cara que sobreviveu, que ajudou a família, que lutou, aquela mãe que perdeu o marido e que tem que sustentar os filhos, aqueles filhos que não abandonaram os pais e não entraram na luta armada porque não podiam abandonar os pais, porque os pais não têm condições de viver nesse mundo novo, extremamente difícil que eles estão vivendo.